Por isso que é importante trabalhar também com a vista 3D, porque facilita bastante ver o que está literalmente interseccionando com elementos que não poderiam interseccionar. E aí a gente vai trabalhando com os recursos do Revit, isolando na vista para poder facilitar ver. Tá vendo as intersecções aí que não podem ocorrer? Então a gente vai fazer esses ajustes agora. Essa treliça poderia ser dupla, uma de um lado, outra do outro. Eu escolhi colocar no centro. Poderia ser uma de um lado, outra do outro amarrado. Poderia ser, nossa, N formas. E aí é o projeto de cada um. O intuito mesmo é mostrar que é possível trabalhar com esse tipo de família. E aí, mais uma vez, quer fazer o ajuste corretamente desses elementos? Passa um corte, desenha e move em corte. Porque daí você vai ter a precisão mesmo, entendeu? Na hora de mover esses elementos. E eu tô fazendo na vista 3D para mostrar que é possível fazer essa movimentação. Os perfis em X ali que estão interseccionando. A gente pode modificar. Sempre selecionando, né, os elementos que vão ser importantes para inserir os demais, que daí facilita. Essa treliça que nós vamos desenvolver agora, ela vai ser espelhada para o outro lado. Então a gente vai fazer uma, aí ela estando definida, a gente faz o outro lado. A mesma. Mesmo esquema, procurando achar ali a linha central, vai posicionando na vista. Ah, não ficou bom. Aí você só apaga, faz de novo. Ah, esse daqui acabou pegando a referência errado. Apaga, faz de novo. Ali, o primeiro deu certo, ele pegou no centro. Mas aí a gente refaz, que é o problema. Quando a linha central tá selecionada, ela acende a linha azulzinha, então facilita. Tá vendo como você tem que trabalhar com uma família que possibilita esse tipo de modelagem? Porque senão fica inviável fazer de outra forma. Tirando o algoritmo, né? Algoritmo dá pra fazer bastante coisa.
Tá vendo como é uma treliça que segue uma curvatura? Tanto num sentido quanto no outro? Então, fazer isso com extrusão de varredura, por exemplo, é um trabalho pancada. Eu prefiro fazer assim, eu acho melhor. Viu se os perfis estão encaixando, os que não estão, remove novamente, faz novamente. Selecionamos, copiamos para o lado, apagamos o que está ali na referência e movemos de novo. E é isso. A gente vai seguindo, fazendo os ajustes ali, melhorando o sentido dos pilarzinhos. Mais uma vez, em corte, fica ideal fazer esse ajuste. Que daí você delimita, você faz o desenho com a linha de detalhe, e aí você só move os perfis para ficar coincidindo com esse croquis que você fez. E aí o ajuste fica refinado. A gente isola na vista só para poder complementar o atirantado que a gente vai fazer agora. Mesmo processo, copia, move. É muito simples. E aí você fala assim, eu quero saber quantos metros de bambu de cada diâmetro que eu gastei. É só você criar um parâmetro de comprimento na família e extrair essa informação nas planilhas depois. E aí você consegue ter todas essas informações aí. Vamos seguir fazendo esses ajustes, fazendo coincidir ali uma treliça com a outra.
E aí a gente espelha. Ah, esqueceu de espelhar algum elemento. É só ir lá, ver qual que esqueceu, espelha novamente, tá tudo certo. E aí a gente vai fazer os bambus que vão ser responsáveis por receber aquela lateral. Tá vendo? A gente vai fazer todos eles agora. Aí a gente faz um acabamento depois, copiando os bambus de cima para baixo e melhorando o aspecto de quem olha de baixo para cima da cobertura, por exemplo. Vai ver tudo amarradinho. Mesmo processo até agora. Vamos seguir inserindo os bambus. Uma outra dica é, Robson, eu queria inserir os pontos espaçados certinho. O que você pode fazer na hora de criar a extrusão das paredes, você já segmentar espaçando, né, com a quantidade de cliques que você quer. Aí você já consegue ter referência de clique para fazer na parede. Tá vendo essa linha rosa? Eu já posso cortar ela em vários pedacinhos. E aí eu vou ter a segmentação para selecionar depois. E aí é isso, o espaçamento entre esses perfis aí tá arbitrário, né? Eu tô colocando para efeito de estudo mesmo, modelagem. Tudo isso deve ser acordado com o calculista, né? Responsável. É mais para conceitualmente explicar o projeto. A gente faz assim. E tudo isso vai sendo alinhado depois com os outros profissionais responsáveis. Acelerando o processo para facilitar a gente entendê-la. Como eu não vou utilizar mais as paredes nesse sentido, eu posso já apagar direto que já apaga tudo. Você lembra daquela questão do hospedeiro? Então, uma vez que você apaga ali, ele já apaga tudo.
Deixar ele um pouquinho mais grosso, então a gente duplica. E essa altura do campeonato, se precisar de qualquer reforço, qualquer modelagem, quem chegou até aqui consegue ajustar tranquilamente. Agora o que a gente vai fazer é aquela melhoria no acabamento, né? Esses perfis que a gente fez lá no começo do vídeo, a gente vai duplicar eles, tanto na curva de baixo quanto na curva de cima, para abraçar. Então, selecionando, a gente vai em corte, né? A gente seleciona tudo na vista 3D, desmarca o que não é importante, vai em corte e duplica para baixo. A gente cria um sanduíche. E aí, com o auxílio da setinha, a gente vai melhorar o acabamento. Então, quem olha de baixo só vai ver os perfis dos bambus de fechamento lateral. Mesma coisa para o de cima. A gente vai em corte, vai duplicar e vai mover. Ó, os perfis que não estão muito legais, a gente pega ali, ó, e move. Ah, esse tá entrando dentro do outro. Enfim, a gente consegue ajustar isso aí. Conceitualmente já tá bem definida, né? A cobertura tá bem interessante já. Agora nós vamos construir a massa responsável por fechar a nossa malha ali. Então a gente cria 3 paredes, as da estrutura interna, as mais internas possíveis ali, e a gente cria do eixo. E eu faço essa segmentação na parede do centro ali, porque eu vou utilizar ela para cortar também. Se ela tiver junto com a outra que tá sendo utilizada como referência, ela não vai cortar, dá um erro esquisito. Aí eu segmento assim quando eu preciso da parede de eixo também. Então, mesmo esquema, a gente seleciona ali o plano, define a linha de eixo, vai em corte, e aí a gente faz o desenho da curvatura do nosso fechamento ali. E eu vou precisar da linha de eixo, vocês vão entender já porque na hora de fazer a massa, eu vou utilizar 3 linhas de perfil para fazer a massa. E aí eu vou precisar de 3 referências que vão ser as paredes ali. Selecione em cortar, e aí ele corta do centro também. Agora a gente vai isolar só as paredes, utilizando filtro. E aí a gente vai ali em massa e terreno, massa no local, não precisa dar um nome. E com a spline a gente vai começar a criar perímetro ali. Importante, a gente não pode unir as linhas, tá? E toda vez que você quiser encerrar uma spline, não quer mais continuar criando pontos nela, é só dar um Enter. Daí ele encerra a ferramenta. Você tá vendo ali que em nenhum momento as 3 splines que eu tô criando, elas estão se encontrando? É que se isso ocorrer de se encontrar, o Revit buga, ele não consegue fechar. Ele não consegue fazer as superfícies. Então a gente clica nas 3 linhas e em criar forma ali em cima com elas selecionadas. Mas antes a gente vai copiar para tirar a referência das paredes, porque depois eu vou remover essas paredes.
e a gente move na distância fixa. Então, com elas selecionadas, cria a forma e a gente já tem, tá vendo? Nossa massa, e ela não está interagindo com as paredes mais. Mas ela está interseccionando com os perfis da malha, tá vendo? Então é por isso que eu criei 3 linhas, para eu conseguir mover essa linha do centro. Então eu clicando na linha, eu consigo mover para cima e resolver esse problema da intersecção ali, ó. Tá vendo? Eles vão encostar na vida real, né? A gente sabe disso. Mas não é para interseccionar tanto. Tem que só tomar cuidado para não pegar o ponto. Tem que pegar a linha, tá? Eu tinha pego o ponto ali, por isso que ele deformou só o meio. Sempre utilizando a tecla Tab quando você tem muitas coisas. É isso. A gente apaga as paredes que a gente utilizou de referência. Temos a massa ali já. O que a gente vai fazer agora é criar uma família e a gente vai usar modelo genérico métrico com base em padrão. Do mesmo jeito que a gente criou a outra, a gente configura as unidades de medida. E aí a gente vai clicar, igual eu tô fazendo ali, definir o plano e fazer a circunferência, sem se preocupar com o raio, com a medida, nem nada. A gente vai vir clicando nas cotas das circunferências. Depois a gente seleciona todas as cotas, vai ali em cota da legenda e vai criar um parâmetro, que é o raio do bambu. Gente, eu escrevi bambum, mas é só ignorar esse dado aí. Então a gente seleciona as linhas e cria a forma ali. E a gente tem que pegar somente as linhas que estão entre os círculos, tá? Para criar a forma. Então com o auxílio do Tab a gente consegue selecionar. Depois a gente só ajusta ali em tipos de família. E no espaçamento vertical a gente deixa 10. Que é exatamente a distância da metade de um bambu com a metade do outro. E selecionando a geometria, a gente cria já o material do bambu. Indo ali em tipos de família, a gente já consegue fazer esse ajuste e já deixar o material configurado também. Igual a gente fez para as outras famílias. Que daí já chega lá carregado, os materiais, tudo certinho. Vamos salvar, né? Salvar essa família e carregar lá no projeto. Vamos na vista 3D, vamos selecionar a massa para aplicar a família na massa. Auxílio do filtro, a gente vai isolar o elemento. E aí, editando o tipo, a gente vai dividir. E aí, é só seguir as orientações que estão na tela aí, ó. Para o eixo U, eu coloquei distância fixa e a distância de 10. E para o eixo V, eu coloquei distância fixa de 2 metros. E aí, a gente seleciona a família depois. E em azulejo ali de borda, eu deixo vazio porque eu não quero sobra. Eu não quero que fique vazando nada ali no final da cobertura e nem no começo. Então vamos supor que no cálculo da divisão da massa acabou extrapolando alguma coisa. Eu não quero ver essas sobras, não é interessante agora. Aí essa viga central, eu aumento o diâmetro dela, que eu quero ver ela em evidência ali na cobertura. E agora a gente vai começar a fazer a cobertura intermediária, que é essa cobertura que fica entre as duas iniciais que a gente fez, que vai se repetir em toda a cobertura. É muito cobertura, né, gente? Então, selecionando o gabarito, a gente vai copiar rotacionando ele. Aqui a gente tem já a área que a gente vai trabalhar
na construção dessa outra cobertura. Seleciona aí. Faz um grupinho só para facilitar os nossos recortes ali depois. Faço a cópia igual eu fiz do eixo. A massa não foi porque eu não selecionei ela, tá? A gente segue aí na criação das paredes. Cria uma parede central. Essa parede central vai ser a nossa referência do corte também. Vai ser um corte feito igual nas outras igual na outra cobertura, um corte radial. Lembrando sempre de separar quando eu quero quando eu quero utilizar o eixo da parede ali. Seguir da mesma forma, fazendo as extrusões. Vai sempre em corte para poder pegar e desenhar o perímetro da área que vai cortar a parede. Essa parede que eu faço na frente, utilizando o perímetro do gabarito, eu vou cortar ela utilizando um plano. Então eu crio uma linha de plano, defino esse plano de trabalho e vou fazer o corte na vista 3D, também utilizando a parede, família de paredes do modelagem no local ali. O visualizador de plano, eu abri aí só para a gente ver se está rolando. Eu não vou trabalhar 100% nele, porque eu acho que na vista 3D fica mais fácil ainda de trabalhar do que nele. Mas ele é muito útil. Principalmente para a gente ver as interações, né? Como é que tá rolando. Sempre mudando os estilos de vista para facilitar a gente ver, tá atrás. Clico nas linhas de eixo ali só para ele achar a centralidade para mim. E aí agora eu vou estudar como é que eu quero que essa cobertura se comporte, né? Se ela vai jogar, se ela vai ter duas águas para as laterais, se ela vai ter uma água para frente. E aí eu vou estudando com base no perímetro que essa parede vai ter após cortar. E tudo vai aparecendo ali no visualizador de plano de trabalho. Apago a outra cobertura ali, o grupo, porque não vai ser mais necessário. Vou ajustar o encontro dessas paredes, que como eu vou começar a lançar os perfis de bambu, eu preciso laçar corretamente. Então eu vou mover essas paredes ali até achar o encontro perfeito entre elas. Tá vendo? Como a parede é curva, a gente não adianta usar a ferramenta alinhar, tá? Não vai dar certo, tem que ser na mão mesmo. Ou você vai em planta e desenha o alinhamento e traz a parede até ali.
gente vai seguir fazendo o ajuste, a gente vai seguir fazendo a inserção do bambu, mas esse bambu eu vou tirar depois, eu vou refazendo. Porque a gente precisa sempre ver essa questão dos encontros ali entre a cobertura que a gente já fez, a nova, a frente, como é que a gente vai querer. And so that means it's not going to. Espelha pro outro lado, para facilitar, ver o encontro ali. O bambu ali tá interseccionando com o da outra cobertura, então não é muito bom. Vou dar um offset de 10, essa extrusão. Aí o bambu que a gente fez se perde, né? Porque ele ainda não tinha sido copiado, ele tava como referência de hospedeiro à parede. E como a gente fez um novo corte, ele não ajusta, ele simplesmente é removido. E aí a gente segue fazendo os ajustes aqui. Tem que encontrar o melhor desenho, mais ou menos, com o que a gente quer, né? Tem que sempre pensar, ó, como é que para chegar nesse desenho que eu quero, eu preciso fazer o corte nessa parede. Aí eu deixo 3 metros ali, dou um offset ali de 50 centímetros, faço uma curva ao contrário, que eu quero que a água seja para dentro, 2,5 metros, tá ok. Pensando que eu vou depois elevar no outro projeto essa cobertura. Então a entrada não vai ficar com 2,5 metros, tá? Tô trabalhando aqui com a medida mínima, mas isso vai ficar maior depois. Então eu faço uma curvatura nesse sentido. Vou inserir aí o primeiro bambu. Copia, leva para o local. Aí a gente faz a curvatura no sentido oposto. Sempre tentando deixar o raio em medida exata, não medida muito quebrada. Sure. Listening. Segue todo o processo, copia, move para o local. Se a cópia não rolar em 3D, gente, vai em planta mesmo, que é certeira, tá? É que eu sou teimoso, às vezes eu vou na vista 3D e aí não rola, por algum motivo. Sim. Aí a gente segue fazendo os demais detalhes da cobertura. As linhas de eixo ali, elas ajudam a achar a centralidade da cobertura. Cortamos o arco ali.
Eu vou curvar isso. Sempre imaginar o que a gente quer de resultado e traçar um plano como fazer. E sempre buscando usar as ferramentas de diversas formas dentro do Revit, né? Não descarta o isolar elementos na vista, porque ajuda demais, sabe? E agora, como é um elemento que vai se repetir por outro lado, a gente divide, a gente cria um plano. A gente coloca aí 22,5 graus e leva esse plano lá para frente, porque do outro lado vai ser o mesmo perfil. Então não preciso fazer um corte novamente. É só eu selecionar ele e espelhar. Tá certo? E aí, como ele está interseccionando, a gente move esses elementos, esses pontos para não interseccionar. Se precisar ser mais grosso, se precisar ser 3, 4, 5, tudo é ajustável. Mesmo esquema, tá vendo? Ó, copia, espelha, move os elementos depois. E aí a gente vai fazer um raio de 10 metros agora. E aí a gente vai dando uns offsets aí. O inicial de 1 metro, depois eu vou seguir na sequência de 2 em 2. E para que vai servir? Porque eu vou precisar de uma estrutura para receber aquela família que a gente aplicou na massa nessa outra cobertura também. Então é isso que eu estou fazendo agora. Eu dei um offset porque a gente vai fazer uma treliça em cima. Então basicamente eu vou selecionar todas as linhas de modelo só, isolar elas na vista para poder arrumar o gabarito. Então cada linhazinha dessa vai ser uma treliça de bambu e ela vai ser curva nesse sentido também. A gente vai selecionando as paredes, com base na linha de modelo ali, a gente vai criando as paredes, né? E a gente faz a extrusão também. Very quiet, good.
Mesmo processo, vamos inserindo ali nas paredes os perfis, a gente copia e moda. A gente vai criar uma parede no centro que ela vai ser a referência para criar o pilarzinho da treliça. Então o que a gente vai fazer é selecionar as paredes curvas mais essa parede do centro ali para criar essa referência de corte. E aí vai ajustando até chegar na extrusão corretamente. Vocês viram que está muito longe do perfil, ó? Tem que estar mais próximo do primeiro perfil da cobertura ali. Então vai partir mais ou menos dali a curvatura. E é isso, vai estudando até chegar na curvatura perfeita. E aí a gente vai precisar criar um bambu com 3 cliques, que vai ser um no final do bambu que a gente está selecionando agora, um nessa parede que a gente cortou no meio e outro no final. Então a gente vai basicamente duplicar a família que a gente tinha para 3 pontos. E aí a gente vai selecionar o ponto do meio e vai tornar ele adaptativo. E apagar os outros pontos. Lembrando de manter a cota e também a linha de modelo que estava associada ao ponto ali. E aí a gente clica. Um no começo, um no meio da parede e um no final. Copiar e move para o local. Vamos seguir com a construção da treliça. Sempre procurando o eixo. Então a linha ali
aquela linha central que a gente criou na família, mudando a visualização de gráfico para estrutura de arame. Copia, move, espelha. E assim vai construindo, né? Espelhando a curvatura para baixo, a gente vai ter